Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Que privilégio, irmãs, que alegria poder estar aqui com vocês. Vou até visualizar em galeria que eu fico vendo os rostinhos. Que bom, irmãs, obrigada pelo privilégio de ter comunhão com vocês sobre um item tão precioso na edificação do Senhor. Eu sou uma pecadora que graça ganhou, que o Senhor tem nos conduzido pelos vales e pelas montanhas, como junto com vocês, guardada no corpo de Cristo. Sou paraibana, pelo sotaque vocês podem perceber, eu ainda tenho um sotaque forte, e congrego atualmente na igreja em Brasília, já passei por algumas localidades, e inclusive conheci Porto Velho e Acre. Já viajei a trabalho, e talvez algumas de vocês até lembrem que eu visitei o local de reuniões. Eu sou horrorosa de gravar fisionomia, mas pode ser que algumas de vocês até já tenham conversado comigo, eu tenha tido esse privilégio de ter comunhão com vocês. Só que aí a minha memória fotográfica é ruim, irmãs. Eu peço perdão por isso, mas graças ao Senhor pela vida da igreja, que onde nós estamos, nós somos acolhidos, amados, cuidados no mesmo espírito. Graças ao Senhor. Eu agradeço também as irmãs da coordenação do Ministério de Mulheres Virtuosas, que puderam acessar, também as irmãs da coordenação da igreja, do Serviço de Mulheres da Igreja em Brasília, minha mãe, que está aqui intercedendo por nós, já vem intercedendo há algum tempo. E isso é importante, essa rede de cuidado, né? Saber que tem mulheres que oram por nós, que nos sustentam, que estão ministrando Cristo, isso é muito rico. E também eu agradeço e eu quero testemunhar sobre o amor dessa coordenação por vocês, né? Por poder estar preparando esse momento para a gente ter comunhão sobre uma palavra que parte dela já foi ministrada, mas a coordenação percebeu que nem todas as irmãs tiveram oportunidade naquele momento de desfrutar e promoveu esse momento tão íntimo entre nós. Louvado seja que o Senhor continue nos achando assim. Eu gostaria que vocês imaginassem que eu estou aí, sentada do lado de vocês, tendo uma doce comunhão no nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos com algo que a irmã falou, Madalena falou, a respeito do corpo de Cristo. O próprio hino que nós desfrutamos já fala. Nós pertencemos a um corpo, e é por meio do exercitar dos dons que nós podemos ganhar mais graça, ganhar mais de Cristo. Por isso, o tema da nossa comunhão hoje é o mesmo tema da nossa comunhão lá, que tivemos em maio, mulher, dons que edificam. Porque nós temos uma comunhão para mulheres, somos filhas de Deus, e as filhas de Deus receberam um presente do Senhor. E esse presente, ele faz com que nós sirvamos ao Senhor, é a ferramenta que o Senhor nos deu para servi-lo. E por amor ao corpo de Cristo, porque o Senhor já morreu na cruz, nos salvou, e nós precisamos ter clareza, irmãs, do porquê da nossa salvação. Por que será que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, deu uma prova tão grande de amor por nós? Tem algum motivo? Tem. O Senhor, além de nos querer mais perto dele, de nos tirar do reino das trevas, o Senhor mostra em João 15, 16a, vocês não me escolheram, porque nós não tínhamos nem essa capacidade de escolher o Senhor. Mas eu vou adaptar os versículos à mulher. Mas eu, Jesus, as escolhi. Ele não só nos escolheu, mas ele nos escolheu para quê? Para que nós possamos ir e dar frutos. Isso está em João 15, 16a. É bem interessante, amadas, que vocês também possam anotar. Eventualmente, pode ser que eu leia o versículo muito rápido, não dê tempo de vocês acharem na Bíblia, mas é bem importante. O primeiro ponto, o amor de Cristo nos escolheu, nos salvou, nos colocou na igreja para que nós possamos dar fruto.
E para que nós possamos dar fruto, nós precisamos ter alguma ferramenta para dar frutos. E aí eu quero ler com as irmãs, 1 Timóteo, os 2 principais versículos base da nossa comunhão. 1 Timóteo 4,14. Ele fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti, em cada uma de nós. Não nos façamos negligentes, o qual nos foi concedido, te foi concedido mediante a profecia, com a imposição de mãos do presbitério. E também eu quero ler com as irmãs 1 Coríntios 1, 26 ao 27. Irmãs queridas, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitas sábias segundo a carne, nem muitas poderosas, nem muitas de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu não sei se alguma de vocês se identificou com esse versículo, como muitas vezes fraca, sem ser de nobre nascimento. Eu me identifico com esses versículos, irmãs. Mas mesmo assim, Jesus nos escolheu e nos deu dons. Então, o foco da nossa comunhão hoje são 4 itens principais que eu gostaria que vocês anotassem. O que é o dom? Como recebemos um dom? Para que serve um dom? E como saber qual é o meu dom? Então, ao final da nossa comunhão, nós precisamos ter clareza sobre esses 4 principais pontos. A primeira coisa, o dom é uma capacidade dada pelo Espírito Santo a nós, mulheres. Então, como ele vem do Espírito Santo, Oi? Alguém fala? Vocês continuam me ouvindo? Tá. Como é uma capacidade vinda do Espírito Santo, ele é um presente de Deus, é um presente de misericórdia. Qualquer ser humano, irmãs, qualquer homem saudável, né? Qualquer pessoa saudável, ela tem habilidades. As pessoas sabem fazer coisas e são suas habilidades. Mas o dom, só quem tem são as filhas de Deus, porque é um presente dado pelo Espírito Santo. Isso já nos coloca numa situação grandiosa, já faz uma separação entre a filha de Deus e a que não é filha de Deus, porque quando o Espírito Santo vem, ele traz algo, que é o nosso segundo item. Como recebemos um dom? Esse dom dado pelo Espírito Santo não pode ser comprado, não pode ser emprestado, como na parábola das virgens nécias e prudentes, que ela diz, me dá um pouquinho do teu azeite? Não. Vamos ler Efésios 4:8. Efésios 4:8 diz, por isso, Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ele levou tudo aquilo que nos escravizava. Toda doença, toda morte, todo o pecado, ele levou, cativo o cativeiro. E ele deu, em outra versão diz, ele concedeu dons aos homens. Então, isso é importante que nós tenhamos em nosso coração. O dom vem do Espírito Santo e ele foi concedido a cada uma de nós. Não existe uma irmã, não existe uma filha de Deus sem dom. Então, essa é algo que precisa ficar guardado no nosso coração. Aí você pode pensar, será que eu tenho dom? Sim. Todas nós estamos aqui porque nós cremos na palavra de Jesus Cristo, na Bíblia, e a Bíblia diz que eu e você temos, no mínimo, um dom. O segundo item, em relação ainda de como receber o dom, é que eu não preciso fazer sacrifícios. Eu não preciso me martirizar, eu não preciso ficar imaginando que o dom é algo, uau! Não, o dom que chega rachando parede, tremendo nuvem, o dom
ele é um dom, é algo dado pelo Espírito Santo, e eu não preciso fazer esforço nenhum, nem ficar esperando manifestação sobrenatural para saber que vem do Senhor. Creu em Jesus Cristo, recebeu como seu Senhor e Salvador, recebeu o dom. Amém? Eu gostaria de ler, para ratificar isso, 2 Coríntios 3, de 5 a 6, parte A. Fala. Não que por nós mesmas sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Irmãs, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministras de uma nova aliança. Esse versículo é muito rico, porque ele mostra, primeiro, nós não somos capazes sequer de pensar alguma coisa. É a palavra que está dizendo. Então, no nosso natural, o nosso natural é madeira, feno e palha. Então, pelo Espírito, nós precisamos, para usar o Espírito Santo, no nosso espírito, nós precisamos exercitar. Então, não parte de nós, porque nós não temos capacidade sequer de pensar. Pelo contrário, irmãs, o dom recebido, a suficiência dele, vem também de Deus, o qual já nos habilitou para ser ministras de uma nova aliança. Então, irmãs, creiam e recebam essa promessa. O Senhor já nos habilitou, ele já nos deu um dom, e ele sabia que nós não teríamos condições. Por isso que ele falou: a suficiência de cada uma de nós vem do Senhor. A terceira pergunta ou item é: para que serve o dom? Ah, Rosa, você falou que é o dom, você falou como eu recebo o dom, mas para que serve? No comecinho da nossa comunhão, eu falei que o Senhor nos deu o dom para servir. Mas eu gostaria de ler com as irmãs para fixar mais para que serve essa dádiva que Deus nos deu. Vamos ler juntas 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10 diz: servi umas às outras, cada uma conforme o dom que recebeu, como boas dispenseiras da multiforme graça de Deus. Então, para que serve o dom? Para que nós possamos servir umas às outras. E, além disso, diz que esse dom precisa ter um fim proveitoso. Porque o Senhor, nada em Cristo é perdido. Então, o exercício desse dom, por meio do Espírito Santo, tem um fim proveitoso, que é edificar pessoas. Então, esse é um termômetro que nós podemos utilizar. O exercício do meu dom, ou do que eu acho que é o meu dom, está edificando pessoas, gerando vida, trazendo paz, trazendo unidade, fazendo com que as pessoas busquem ao Senhor. Esse é um termômetro de que o meu dom está sendo utilizado conforme a vontade do Senhor. E em relação ao uso do dom, eu gostaria de ler com as irmãs, na verdade, eu gostaria que as irmãs anotassem Lucas 19, capítulo 19, 12 ao 27. Esse trecho fala sobre a parábola das 10 minas. Nessa parábola, nós temos, antes do início dela, a Bíblia fala sobre a conversão de Zaqueu, que era um publicano rico, e fala sobre a cura do cego de Jericó. Zaqueu, quando ele recebeu ele fez um esforço para ver o Senhor, quando ele recebeu o Senhor, imediatamente ele praticou um dom que eu acho que muitas de nós, eu vou falar muitas de vocês, têm, que é o dom da hospitalidade. Vocês sabiam que Zaqueu abriu a casa dele para receber o Senhor Jesus Cristo? E ele não só recebeu o Senhor, como todos os que estavam com ele.
É um dom muito precioso, o dom da hospitalidade. Muitas vezes, a palavra mostra que muitas vezes nós recebemos anjos. Nós podemos receber anjos quando abrimos a porta da nossa casa para receber pessoas. Voltando para o nosso encargo em Lucas 19, quando Zaqueu ganhou a visão do Senhor, e quando o cego de Jericó teve a visão curada, eles quiseram seguir ao Senhor. Então, nessa parábola, o pano de fundo é esse. Pessoas que foram restauradas, também tem a sogra de Pedro, que ela estava com febre, o Senhor expulsou a febre dela, ela imediatamente passou a servir ao Senhor e aos discípulos. Então, somos curadas, irmãs, somos resgatadas, somos remidas no sangue de Cristo, somos as filhas que Deus separou para Ele. Para quê? Para servir. E para poder servir o Senhor, nós já vimos, Ele nos deu esses dons. E essa parábola vai trazer de uma maneira muito clara que essas minas, né, a parábola das 10 minas, essas minas são comparadas a dinheiro. Então, nós podemos, cada mina equivale ao preço de 3 meses de salário. Então, imagine o seu salário repetido 3 vezes. É o valor que o Senhor deu para esses servos, esses trabalhadores. Se você não tem salário, né? Sei que tem algumas jovens aqui que também não trabalham, tem algumas irmãs que têm a bênção de ser donas de casa, que era o meu sonho desde a infância, ser só dona de casa, mas o Senhor não permitiu. Imagine, então, que o seu salário é 3 vezes o salário mínimo. É um dinheiro bom. E nessa parábola, eu queria que vocês lessem comigo. Vamos pegar alguns versículos, tá? Não vamos ler todos, porque nós temos vários outros versículos para abordar. Vamos pegar os principais de acordo com esse encargo. Lucas 19, 12 diz: Então, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Irmãs, esse certo homem nobre é o Senhor Jesus. Ele ascendeu aos céus e ele disse que ia voltar. Todas as filhas de Deus, todos os cristãos sabem que o Senhor vai voltar. Ele está às portas. Então, por isso que o Senhor trouxe essa parábola. E, além disso, as minas, nós já conversamos sobre o valor delas. O Senhor, diferente do que está em Mateus 25, onde as parábolas, os dons, os talentos, são dados conforme a capacidade de cada um, o Senhor colocou essa parábola para que nós entendamos que ele deu uma mina para cada servo, mostrando que o dom para Deus tem o mesmo valor. O dom da irmã Daça, que cantou, é semelhante ao dom de uma irmã que hospeda, tem o mesmo valor que o dom de uma irmã que costura, tem o mesmo valor do dom de uma irmã que faz artesanato, ou de uma irmã que ajuda a organizar o local de reuniões para reunião, de uma irmã que apacenta. Todos os dons para Deus têm o mesmo valor. Essa é uma primeira grande visão, é importante que nós tenhamos isso em mente. O dom da irmã que canta não é maior do que o dom da irmã que ministra, não é maior do que o dom da irmã que cuida, não é maior do que o dom da irmã que oferta ou da que ora. O segundo ponto, agora nós vamos pular para o versículo 15, que diz, Lucas 19, 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, quando Jesus voltar aqui nos chamar, ele mandou chamar todas nós, as suas servas, a quem dera o dinheiro, o dom, a fim de saber que negócio cada uma de nós teria conseguido. Aqui nós vemos uma advertência importante. Quando Jesus voltar, ele não vai perguntar, Madalena, por que você está com tantos pecados? O que você fez? Por quê? Porque para as filhas de Deus,
o Senhor já deixou o sangue precioso. Naquela cruz, todos os nossos pecados do passado, do hoje e do daqui a pouco já foram perdoados quando nós tomamos posse do arrependimento e pedimos o sangue de Cristo. Então, o Senhor, para ele, o pecado já é um fato resolvido na cruz. Eventualmente, nós pecamos, mas nós temos um caminho de arrependimento. E em Isaías, eu gostaria que vocês anotassem, não vou ler agora, anotassem Isaías 1:18 e Hebreus 8:12. Esses dois versículos mostram que o nosso pecado pode ser o mais tenebroso, aquele que mais nos faz sofrer, mas ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, quando nós nos arrependemos e aplicamos o sangue, ele se torna branco como a neve. E também mostra que em Hebreus que com as nossas iniquidades o Senhor vai usar de misericórdia, e dos nossos pecados, aqueles confessados e que nós aplicamos o sangue, irmã, jamais recebam no seu coração, como eu também recebo todos os dias, dos meus pecados, jamais ele se lembrará. Então, tem o caminho do arrependimento. E aí, Rosa, então no versículo 15, voltando para Lucas 19:15, Jesus chamou os servos não para conversar sobre o que eles faziam no viver deles de pecado. O Senhor chamou para cobrar pela multiplicação do dom. O que é que eles fizeram com a mina? O que é que eu e você fez com o dom que Jesus deu? E aí ele mostra que chamou um por um para saber, para prestar contas, que é aquilo que vai acontecer quando o Senhor voltar. E entre os versículos 15 e 19, nós vemos que um multiplicou por 5, o outro multiplicou por 2. E quando chega, irmãs, no versículo 20, eu vou ler com as irmãs, vamos ler Lucas 19:20. Eu quero ler essa parte com vocês. O 19:20 diz: Veio então outra dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Isso é muito forte, irmãs, muito forte. Quando nós tivemos comunhão na coordenação, essa palavra foi ruminada entre os 10 irmãos da coordenação do Ministério de Mulheres Virtuosas, e foi um dos pontos que mais nos constrangeu. Primeiro, a irmã, nós não somos essa irmã. Essa irmã Nécia, essa irmã imprudente, ela chegou devolvendo para Deus o mesmo dom que tinha recebido. E ainda falou, eu guardei esse dom embrulhado. E o que é que nós vemos? Primeira coisa, a palavra guardada significa que essa irmã, ela não exercitou o talento, o dom. Recebeu do Espírito Santo, mas não desenvolveu, por algum motivo, o dom ficou lá guardado. É uma irmã que não exercitou o presente, não usou o presente que Deus deu. Isso significa que essa irmã, que não utilizou o seu dom, ela está no grupo daquelas virgens nécias. Né? As prudentes entraram para o reino, as nécias não, porque elas não multiplicaram o seu dom. Além disso, elas foram irmãs ociosas. É um nome muito pesado, irmã, mas essas irmãs foram negligentes com a sua vida espiritual. Elas deixaram de lado. Eu ganhei, realmente, mas o dom ficou lá. Eu sei costurar. Eu sei fazer artesanato. Eu sei cozinhar. E aí, eu posso receber em casa. Mas não quero. Não quero isso. Eu não quero visitar, não quero apacentar, não quero orar. E o dom foi ficando enterrado. E o outro ponto é a palavra medo. No versículo, em Lucas 19:21, diz que esse servo guardou num lenço porque teve medo do Senhor, porque para ele o Senhor é um homem rigoroso,
tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Então, o lenço que era para enxugar o meu suor, de estar lá botando e servindo ao Senhor, que era para secar as minhas lágrimas de intercessão, de clamor, que era para secar a lágrima de uma irmã que eu estou cuidando, eu enterrei, a pessoa enterrou o talento. E além disso, quando o Senhor chegou, a irmã ainda falou assim: Senhor, tu é generoso demais. Ai, tu não é nem misericordioso, eu não quis nem servir com isso. E essa irmã, esse tipo de procedimento vem de um cristão que não conhece o seu Senhor. Um cristão que não desenvolveu intimidade com o seu Senhor. É um cristão que, lá em 1 João 4, 8 e 1 João 4, 18, mostra que Deus é amor. E no 18 mostra que o amor lança fora todo medo. Mas essa irmã, ela não conheceu Jesus como um Deus de amor e como um Deus acolhedor que lança fora todo medo. E ela não utilizou seu talento. Isso, irmãs, nós vimos que vem de uma visão distorcida de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, nós achamos que o nosso Senhor vai nos receber ou cuidar de nós como pessoas que não cuidaram adequadamente. Muitas vezes nós achamos que o Senhor Jesus vai maltratar, vai judiar de nós, não vai nos perdoar. E isso é relacionado à nossa alma danificada pelo pecado. Existem questões emocionais, psicológicas envolvidas nisso. Por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito e muitas vezes precisamos de ajuda para poder entender quem é o nosso Senhor. Para entender que Ele é cheio de amor, graça e misericórdia. Que, inclusive, Ele se deu para nos ajudar a exercitar esses dons. Esse sentimento de inferioridade espiritual, ele não pode ser alimentado. Ele tem que ser rejeitado em nome de Jesus Cristo, irmãs. Aquilo que vem para nos afastar do Senhor, para distorcer a nossa imagem de filha de Deus, de abençoada, daquela que recebeu o dom e que serve para a edificação da igreja, aquilo que vem tirar essa visão de nós precisa ser combatido no nome de Jesus, com o sangue de Jesus, com a comunhão com os irmãos, com a palavra. Porque quem alimenta esse pensamento distorcido da nossa mente é o diabo. E muitas vezes nós acreditamos no que o diabo fala e não acreditamos que Deus é amor, que Deus nos habilitou e que Deus já nos salvou, que Deus precisa de nós. Irmãs, vamos exercitar o nosso espírito, vamos exercitar a nossa fé, vamos crer que Jesus deu sim dom para mim e para você. O que passar disso, irmã, é mentira do inimigo. Tenhamos força, irmã. Irmã, é muito melhor acreditar no nosso Senhor Jesus amado do que acreditar no diabo que quer matar, roubar e destruir. Irmãs, peçam luz ao Senhor sobre essa palavra. Gera um desespero em mim, porque eu sei que o diabo quer enganar cada uma de nós. Ele quer enganar você, irmã. Você é útil para o Senhor. A igreja precisa de você. A igreja precisa do seu dom. Não existe um dom maior do que o outro, um dom mais valoroso do que o outro. O Senhor deu essa parábola para a gente perceber que para ele os dons têm o mesmo peso. Ó Senhor Jesus, evitemos comparações, irmãs. Se eu olhar para a irmã Madalena, eu vou pensar, ai, eu queria o dom da irmã Madalena, eu queria o dom da irmã Rosália, eu queria o dom da irmã Toinha, da irmã Salete, da irmã Luciana. Ó Senhor Jesus, irmã, o dom que Deus te deu,
especial e único para você. A minha família, debaixo do sangue do Senhor, tem o dom da hospedagem. Já é a terceira geração que o Senhor tem dado esse dom para minha família. Mas a minha mãe hospeda diferente do jeito que eu hospedo e minha filha hospeda diferente do jeito que eu hospedo. É o mesmo dom, mas a expressão dele na minha vida é diferente, porque Deus deu especialmente para mim e especialmente para você. Acredite nisso. Acredite, irmã. O dom é uma diversidade de dom. E ainda em relação no evento de Mulheres Virtuosas, nós demos um exemplo bem prático. Imagine agora, rapidamente, imagine alguém que você ama muito, a pessoa que você mais ama nessa terra. E aí você, eu quero dar um presente para essa pessoa. E você junta o que você tem, compra um presente e dá para essa pessoa. E aí quando você faz, aí eu vou fazer de conta que eu sou essa pessoa, né? Que eu estou recebendo o presente que a irmã Anne deu. Aí a irmã Anne me deu esse HD. Ela, irmã, eu te amo tanto, eu quero tanto te dar, eu vou te dar esse HD. Aí a irmã deu para mim. Aí eu, irmã, eu não quero esse HD. E deixo o HD ali no canto. Essa dor da rejeição que a irmã Anne vai sentir é muito maior a que o Senhor Jesus sente quando nós não exercitamos o dom que ele nos dá. Porque é um presente que foi pago com preço de sangue e foi pago por amor. Então, é algo que nós já podemos trazer para a nossa mente, o nosso coração. Eu não quero rejeitar o dom que o Senhor me deu. Eu não quero invejar. Às vezes a gente tem inveja, irmãs. Eu não quero invejar o dom da outra irmã. Porque se eu faço isso, além de eu estar me comparando, que o Senhor não quer, eu vou sofrer. Porque nunca eu vou conseguir ser como a irmã Madalena. Porque mesmo que nós exercitemos o mesmo dom, ela é ela e eu sou eu. Não existe isso na Bíblia, irmãs. O que existe é a nossa individualidade que o Senhor Jesus respeita. E ele deu o dom conforme essa nossa individualidade. Uma outra situação que é bem importante que as irmãs saibam é que, como um pianista, se ele deixa de tocar o piano 1, 2, 3 dias e ele vai ficando enferrujado, quando nós não vamos deixando o nosso dom de lado, ele vai ficando abafado. Cada vez mais ele vai ficando guardadinho no nosso interior e nós teremos mais dificuldade de exercitá-lo. Isso não quer dizer que seja impossível retomar. Pode ser que exista uma irmã aqui entre nós que esteja com o dom abafado. Ao cheiro das águas brotará. Creia nisso. O Senhor deu o dom, ele não toma, não. A gente é que enterra. Então, creia, se está com dificuldade de exercitar o dom, daqui a pouco a gente vai ver como resolver isso. Por fim, vamos ver o versículo 23, que diz, do Lucas 19, 23. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? O Senhor perguntou para o servo negligente. E então, na minha vinda, o receberia com juros. Ei, irmãs, colocar o dinheiro no banco é usar o seu dom para salvar pessoas, para levar a vida de Deus para as pessoas. E esse dom serve para edificar a casa do Senhor. Os juros são a multiplicação do dom. Como assim, Rosa? Às vezes, irmãs, nós recebemos um dom do Senhor, o dom de louvar, de adorar. E aí eu estou no ministério de música. E pelo exercício dos meus dons, desfrutando do Senhor, pode ser que nessa multiplicação o Senhor te deu o dom de ensinar música. O Senhor te deu o dom de orar, do ministério de oração também. À medida que você serve,
esse dom vai multiplicando. Tanto que pode multiplicar 2, multiplicar por 5, mas no mínimo nós temos um. Então, na igreja, com o exercício do dom, nós temos a multiplicação, que são os juros. E eu gostaria que as irmãs anotassem 2 versículos. O primeiro é em Números 3, 38, e o segundo é Êxodo 18, 21. Eu lerei Êxodo 18, 21. Essa passagem mostra Moisés muito cansado, ele estava julgando o povo, então as milhares de pessoas que saíram do Egito tinham as suas causas e levavam para Moisés. Moisés passava o dia sentado, julgando as questões do povo. Jetro, o seu sogro, foi visitá-lo. E Jetro viu que ele estava esgotado e falou, no versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1.000, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Isso mostra, irmãos, um princípio de organização. A casa do Senhor é organizada e é perfeita. A igreja é perfeita. O corpo de Cristo é maravilhoso. E isso, desde o Antigo Testamento, nós vemos um princípio de organização na casa do Senhor. Já imaginou se os nossos irmãos pastores, os irmãos responsáveis, a nossa liderança, tivesse que lidar com... Eu vou falar daqui da igreja em Brasília, com cerca de 200 mulheres. Como é que eles iam dar conta? Como é que eles iam receber as causas dessas 200 mulheres? Então, o Senhor, sabiamente, organizou a igreja em serviços, em ministérios. Então, o serviço de mulheres, ele é uma ponte que o Senhor construiu, ele é um elo de ligação que o Senhor colocou entre as nossas lideranças e todas as irmãs. Porque os irmãos não têm condições de atender as 200 mulheres da igreja em Brasília, de receber as ideias das 200 mulheres, muito menos de cuidar de 200 mulheres. Então, o Senhor colocou mulheres na liderança, Porto Velho, Acre, Boa Vista. O Senhor colocou mulheres como nós, mulheres comuns, como um elo de ligação entre nós, mulheres, e a liderança da igreja. Irmãs que recebem ideias, irmãs que organizam o serviço, irmãs que estão orando e se desdobrando em labor de amor por cada uma de nós. Então, isso é um princípio de organização. Elas não são melhores do que eu, melhores do que vocês. Mas existe uma necessidade de uma ordem na casa do Senhor. E é importante que nós oremos por essas irmãs e que nós saibamos que os dons, pelo exercício dos dons, às vezes o Senhor mexe nas coisas, o Senhor chama outras irmãs, o Senhor troca irmãs de localidade, como fez comigo, mas é importante que nós tenhamos um coração de simplicidade e humildade para reconhecer as pessoas que o Senhor coloca à nossa frente. As pessoas que são elos entre nós e os irmãos, entre nós e as irmãs, e que são pessoas que, como Moisés, se desgastam por amor, se dão por nós, pagam um preço. E que é um preço que cada uma de nós também pode pagar na nossa casa, na nossa vizinhança. Então, isso é importante, irmãs. É um princípio. A multiplicação dos dons, esse exercício, esses juros na igreja, ele pode ser canalizado por meio do Ministério de Mulheres. Nós podemos pedir o socorro a essas irmãs, até para entender sobre o nosso dom. Que é o próximo item, o último item, que é qual é o meu dom. O quarto item que nós conversamos, o que é o dom, né, como eu recebo um dom, para que serve o meu dom e qual é o meu dom. Eu gostaria que vocês anotassem a nota da Bíblia da Mulher, que está em 1 Coríntios 12. Quem tiver a Bíblia da Mulher, em 1 Coríntios 12, tem uma nota muito interessante sobre o dom. Nós não vamos abordá-la porque
vocês podem também fazer essa consulta depois. São duas formas que nós podemos conhecer o dom. O primeiro, eu falei anteriormente, exercitando na igreja. Junto com os irmãos, eu vou servindo, e onde eu sentir alegria, prazer, é o lugar onde o Espírito Santo está me conduzindo a servir. Então, a primeira forma, eu posso saber o meu dom por meio do serviço no corpo de Cristo, na comunhão com os irmãos. Individualmente, eu posso saber qual é o meu dom fazendo 4 perguntinhas básicas. Podem anotar? Deixa eu olhar aqui quem está anotando. Irmãs aplicadas. Primeira pergunta. Primeiro item ou pergunta. Eu sei fazer isso? Aí eu vou usar o meu exemplo clássico. Eu sei cantar? A segunda pergunta. Eu gosto de fazer isso? Aí eu pergunto para mim, eu gosto de cantar? O terceiro item. Isso me deixa alegre, satisfeito, cheio de vida? E a última, isso gera vida nas pessoas? Então, são 4 pontos para observar. E eu gostaria que, rapidamente, quem está anotando, ou quem não está anotando, possa pensar rapidamente, irmãs. Pensa assim, o que é que eu acho que é o meu dom? O que é que eu sei fazer? Então, vamos pensar, o que é que eu sei fazer? Estou marcando aqui 15 segundos. Façam uma reflexão rápida de 15 segundos sobre o que vocês sabem fazer ou acham que sabem fazer, o que pode ser o seu dom. 3, 2, 1. Nem sei se marcou 15 direitinho, mas foi da minha cabeça. Esse dom, isso que vocês anotaram, que vocês sabem fazer, ou eu, por exemplo, eu acho que eu sei cantar. Então, meu exercício vai ser esse, cantar. Então, eu acho que eu sei cantar. E tem a irmã Adassa, que tem o dom. Então, ela sabe cantar. Ela tem a habilidade de cantar. Lembra que lá atrás eu falei que a habilidade todo ser humano tem, mas dom só as filhas de Deus? Então, eu gosto de fazer isso, que é a segunda pergunta. A Daça gosta de cantar? Sim. Eu gosto de cantar? Sim. Eu acho que eu sei cantar e eu gosto de cantar. Então, vamos para o terceiro item. Isso nos deixa satisfeitas? Oh, Senhor Jesus, irmãs, como eu fico alegre louvando o meu Senhor. Como a irmã Daça fica feliz louvando ao Senhor. Isso me deixa tão satisfeita. E aí vamos para a prova dos 9, que seria se nós estivéssemos numa aula de matemática. Mas vamos para a prova do espírito. Isso gera vida nas outras pessoas. Vocês desfrutaram do louvor da irmã Daça? Eu desfrutei bastante. Mas eu não vou torturar vocês louvando ao Senhor com a minha voz. Porque apesar de eu achar que sei cantar, de eu gostar de cantar e de eu me sentir plena louvando ao Senhor, eu não gero vida, irmãs. Se eu louvar aqui, até a conexão vai cair. Não é o meu dom. Então, para que nós saibamos qual é o nosso dom, eu preciso saber fazer, gostar de fazer, ficar feliz fazendo e gerar vida. Se eu não gerar vida, tudo isso aqui é habilidade humana. Tá certo? Qualquer ser humano pode ter esses 3 primeiros, mas gerar vida só quem tem o Espírito Santo. Eu espero que esse exercício prático tenha nos ajudado a entender melhor sobre o dom. E algo que é bem importante. Muitas vezes nós vemos, agora eu peguei a Daça e vai ser a Daça meu exemplo. Eu vejo a Daça cantando. Ai, como ela canta lindo.
Mas eu sou uma irmã de oração, de intercessão, e só quem me vê intercedendo em casa é o Senhor. Mas eu quero um dom que apareça. Eu quero um dom que todo mundo me veja fazendo. Eu quero ter o dom de cozinhar para os irmãos do SEAP, como tem uma irmã daqui maravilhosa. Eu quero ter o dom de falar. Só que o dom, antes da gente escolher, que a gente não escolhe, ele é dado pelo Espírito Santo. Então, irmãs, existem dons que nós não vemos, que nós praticamos e só quem vê é o Senhor. Isso não faz dele menor. Até no evento e na comunhão nós chamamos de carinhosamente os dons como se fossem invisíveis. Hospedagem. Quando um irmão está de passagem ou uma irmã está fazendo uma visita Rosa, eu estou passando aí em Brasília e vou passar 3 horas aí na cidade. Aí eu vou no aeroporto, pego a irmã, trago aqui em casa, faço um lanche e devolvo a irmã para o aeroporto. Eu exercitei o dom da hospitalidade, sabiam? Sabiam quando uma irmã está cansada, passou pela nossa casa, para beber uma água? Eu estou exercitando essa hospitalidade? É simples, irmãs. Às vezes nós complicamos. Quando eu faço um artesanato e eu dou de presente para outra irmã, que ela recebe o amor de Jesus, eu estou usando o dom para gerar vida numa irmã. Quando eu estou intercedendo ajoelhada de madrugada, que só o Senhor vê, eu estou usando, só o Senhor, entre aspas, que a gente sabe que tem aquelas outras forças espirituais que não vem nem ao caso tocar nesse assunto agora. Mas isso tudo é contado diante de Deus. Não vamos deixar o nosso ego, que só morre quando nós morremos, nos enganar, fazer com que nós queiramos um dom que tenha visibilidade só porque a gente quer aparecer. E eu estou falando isso, irmãs, é porque está na natureza do homem querer aparecer, do ser humano, tá certo? Mas o Espírito Santo segura essa natureza nossa. E eu quero concluir, irmãs, só nos relembrando que a habilidade humana edifica com madeira, feno e palha, mas o dom de Deus é ouro, edifica com ouro, prata e pedra preciosa. Isso não perece quando passa pelo fogo. Os negligentes, as irmãs nécias, preguiçosas, que não buscam o Senhor, irmã, não vai herdar o reino. Eu peço ao Senhor que me dê disposição para eu não me entregar nos momentos que eu estou muito cansada, sabe? Para que eu não seja negligente com o dom que o Senhor me deu. Reconheçamos o nosso dom, aquilo que nós fazemos bem, aquilo que nós gostamos de fazer, que nos dá alegria e que gera vida nas outras pessoas. Nos arrependamos, irmãs, nos arrependamos da nossa condição, nos arrependamos de não exercitar o dom, apliquemos o sangue e prossigamos, esquecendo as coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que está posto para mim e para você. Falar diferente desse é mentiroso. E o mais importante não é o dom em si, mas é o exercício do dom, é o seu uso. E eu gostaria de deixar um último versículo, que é 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Entre o chamou à sua eterna glória e o fundamentar, diz, depois de ter sofrido um pouco. O fato de a gente passar por sofrimento quer dizer que nós estamos vivos. E aí, no sofrimento, quando a gente busca o Senhor, a gente valoriza mais ainda tudo que Ele fez por nós. Não deixe o teu sofrimento ser usado como um lenço para enterrar o teu dom. Usa o teu sofrimento para aprofundar a tua intimidade com o Senhor, para que naquele dia
e até antes você possa usar essa experiência em ressurreição para ajudar outras irmãs. Em nome de Jesus Cristo.